Bom dia. Eu vou contar um pouco para vocês do percurso que a gente teve no Ministério, na época da construção do caderno do NASF. A gente também construiu algumas oficinas para poder capacitar os profissionais que trabalhavam no NASF. E também vou trazer para vocês o resultado uns resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre apoio matricial, para a gente poder pensar os desafios que o NASF tem, né, com essa ferramenta. Tem que abaixar, né? André, tem que abaixar. Será que é melhor eu falar assim? Então, em 2008, né, surge como uma política o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, que é o NASF, a partir de uma portaria. E em 2011, essa portaria é revista, né, sai a portaria 2488, que traz uma ampliação nas categorias profissionais que atuam no NASF. Hoje a gente tem a possibilidade de ter 19 categorias profissionais atuando nos NASFs. Nós temos duas modalidades de NASF. A modalidade 1, que é com 5 profissionais de diferentes categorias que apoiam entre 8 a 15 equipes de saúde da família. Essa é o maior número de NASFs que estão nessa modalidade, né, a modalidade 1. E a modalidade 2 é NASFs com 3 profissionais de diferentes categorias, vinculando-se a 3 a 7 equipes. Então, por exemplo, o município só pode adotar uma modalidade de NASF, né? Ele não pode ter 2 modalidades. Então, só é válido o NASF tipo 2 para municípios menores, com número de equipes menores, né? Porque um município grande, com um número de equipes grande, vai trabalhar com o NASF modalidade 1. Né? Aí eu acompanho de 8 a 15 equipes. Aí é uma decisão do gestor de cada município de quantas equipes cada NASF vai apoiar. E também é uma decisão do gestor a composição dessa equipe, quais profissionais vão compor esse NASF. Pode passar. As modalidades, as ocupações profissionais que podem compor o NASF são esses profissionais: médico acupunturista, assistente social, profissional de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista obstetra, médico homeopata, nutricionista, pediatra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, médico geriatra, médico internista, médico do trabalho, médico veterinário, profissional com formação em área de educação, profissional de saúde sanitarista. Esses que eu sublinhei são os novos profissionais que entraram na última portaria. A primeira portaria não contemplava os profissionais médicos, né, esses médicos do geriatra, internista, e profissional com formação em arte de educação e profissional de saúde sanitarista também não estavam na portaria anterior. Eles entraram em 2011. Então, quando a gente foi escrever o caderno do NASF, e isso eu participei desde o inicinho, né, quando eu cheguei no Ministério, a portaria do NASF foi lançada, a primeira. E nós recebíamos inúmeras ligações de municípios com inúmeras dúvidas, né, como é que trabalha, como é que organiza, como é que é o processo de trabalho. E nós nos deparamos com essa necessidade de construir diretrizes para o trabalho. Então foi um trabalho muito legal, que a gente convidou profissionais de vários lugares. A Sandra, que está aqui, ajudou a gente a escrever o caderno, alguns capítulos. Então, pessoas que já tinham experiência com apoio matricial, com clínica ampliada, já tinham essa experiência, a gente foi convidando para compor o caderno e nós escrevemos esse caderno contemplando todas as grandes áreas, né, que o NASF contempla. Depois disso, a gente percebeu que também só o caderno não adiantava, né? A gente precisava também trabalhar esses profissionais, discutir como é que se faria na prática, quais eram as dúvidas, como é que a gente faria. Então, a gente propôs uma oficina de capacitação de multiplicadores. À época, nós convidamos vários
profissional da saúde da família é especialista, ele é especialista em saúde da família. E esse encontro tem que ser entre pares mesmos, numa troca, seja na discussão do caso, seja na consulta conjunta, seja no território, como a Niva trouxe. Então, eu percebi muito isso, essa necessidade ou da gente formar o profissional, discutir isso com os profissionais, ou a gente também fazer um processo seletivo que possa contemplar alguma avaliação que a gente possa ver essa sensibilidade do profissional do NASF. Então, o que o NASF ele deve fazer? Né? Então, ele deve atuar de maneira integrada com a saúde da família e apoiando os profissionais da saúde da família. E eles fazem parte da atenção primária à saúde, eles não se constituem como serviços em unidades físicas independentes ou especiais, e eles não são de livre acesso. Assim, não é necessário a gente construir um lugar ou ter uma unidade própria para o NASF. O NASF vai atuar junto com as equipes, ele vai estar dentro das unidades que as equipes trabalham. E eles devem atuar de forma integrada à rede de atenção à saúde, né? Ajudando as equipes a fazer a coordenação do cuidado. O que o NASF, então, não se caracteriza? Ele não se caracteriza como uma equipe de referência para encaminhamentos, né? Não é um lugar para encaminhar, não é um ambulatório, não são especialistas para marcar, encaminhar, né? Ele não é um centro de especialistas, não é uma equipe para trabalhar exclusivamente com a formação dos profissionais, não é exclusivamente, ele vai ajudar, ele vai trabalhar com a educação permanente, mas ele não faz exclusivamente isso. Ele não se constitui como porta de entrada do sistema para os usuários, né? Não deve-se ter uma agenda para o profissional do NASF em que os usuários acessem essa agenda e marquem as consultas. Quem vai definir se é necessária uma consulta com o profissional do NASF é a discussão junto com a equipe de saúde da família. Né? Nessa discussão se vai decidir, olha, esse usuário precisa de um atendimento, por exemplo, com um psicólogo. Então vai atender pontualmente e não deixa, a saúde da família não deixa de ser a referência para esse usuário. E não é uma estratégia de atendimento exclusivamente individual, que a Niva mostrou muito bem para a gente aqui. Como é proposto então o trabalho do NASF, né? Criando espaços conjuntos com a saúde da família, de discussão para a gestão do cuidado, reuniões e atendimentos compartilhados, constituindo o processo de aprendizado, muito do que a Niva trouxe para a gente, né? Atuando de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas em trabalho conjunto com a saúde da família. E temos como eixo de trabalho a responsabilização, a prática compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, como eu também falei antes, que se pretende que seja pela saúde da família. Quem vai coordenar o cuidado é a saúde da família, o NASF vai apoiar nessa coordenação. Pode passar. Eu vou falar mais aqui, aprofundar mais, uma das ferramentas que a Niva falou, que é o apoio matricial. Né? Porque a gente às vezes fala apoio matricial, e muitas vezes a gente não sabe muito bem o que é o apoio matricial. Então eu vou aprofundar um pouco sobre essa ferramenta. Pode passar. Então, o apoio matricial, ele objetiva assegurar uma retaguarda especializada às equipes de saúde da família. E a especializada que eu falo é nessa lógica, é um especialista. Por exemplo, eu sou psicóloga, eu tenho um núcleo de conhecimento, mas eu não posso esquecer que o profissional da saúde da família é um especialista também em saúde da família. Eu não estou aqui falando de uma relação vertical, é de uma relação de troca. Então, o matriciador é um especialista que irá agregar conhecimento e contribuir com intervenções que aumentem a capacidade da equipe de saúde da família de resolver os problemas. E ele tem duas dimensões. A dimensão assistencial, que é aquela que vai atender diretamente, vai trabalhar com a dimensão clínica, que é, por exemplo, a consulta conjunta, né? Às vezes o atendimento específico do profissional. E a dimensão técnico-pedagógica, que é aquela que vai demandar uma ação de apoio educativo com e para a equipe, a discussão de caso, né? Às vezes até uma capacitação sobre algum tema que a equipe de saúde da família esteja necessitando. Entra nessa questão da dimensão técnica
que ela estava, quando eu comecei a desenhar ela, eu estava no ministério ainda, e eu ia investigar como é que estava o processo de apoio matricial pelo NASF às equipes de saúde da família. Porém, como eu vim ao Rio, estava fazendo mestrado e vim para cá, eu mudei, né, e investiguei como é que estava o processo de implantação do apoio matricial de um CAPS 3 às equipes de saúde da família na Rocinha. O que eu vou trazer é para a gente pensar os desafios para o NASF, né? Porque eu acredito que muito do que eu for falar aqui é da realidade. Eu trouxe aqui algumas fotos lá da Rocinha, da clínica e do CAPS onde eu fiz a pesquisa. Então, participaram dessa pesquisa foram 15 profissionais do CAPS e 6 profissionais da saúde da família de nível superior. Eu trabalhei com grupos operativos de reflexão, trabalhei com profissionais da saúde da família, grupos com profissionais do CAPS e um grupo que integrou os dois serviços. A pesquisa foi feita em novembro de 2010 e fevereiro de 2011. É uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisação. Eu utilizei então os grupos operativos de reflexão e respostas a questionários. Os participantes responderam questionários no início da pesquisa e no final da pesquisa, como um pré e pós-teste que eu queria avaliar o que os grupos operativos de reflexão produziram nos profissionais, né? Trabalhei com análise de conteúdo para analisar os dados. Então, o que a saúde da família diz em relação ao apoio matricial? Né? Pode falar, pode passar. Então, esse resultado que eu trago foi do grupo que eu fiz com a saúde da família especificamente, né? Quando a gente começou a discutir na pesquisa, a primeira pergunta é: você sabe o que é apoio matricial? A maioria das pessoas não sabiam, muitas delas nunca tinham ouvido falar nesse termo, né? O que é apoio matricial? Algumas tinham uma noção, né? E a gente foi discutindo sobre isso. Quando eles começaram a entender um pouco o conceito, eles ficavam com muita dúvida sobre como que funciona, como é que é a prática, né? Isso que a Nima trouxe. Como é que é? Eu vou até o serviço para eu receber apoio matricial, o serviço vem até mim, como é que funciona? Trouxeram assim muito fortemente a questão da rotina intensa na saúde da família, como que a saúde da família receberia então esse profissional para discutir caso ou para fazer consulta conjunta, como que ele se inseriria nesse processo, né? Ao lado que vocês veem a frequência, foram quantas vezes esse tema apareceu na fala dos profissionais. As facilidades, as dificuldades, então, eles trouxeram a rotina intensa, como facilidade, eles falaram da proximidade entre os serviços que, claro, lá onde eu pesquisei, o CAPS fica na mesma estrutura física que a saúde da família, né? Então, são muito próximos mesmo, seria muito fácil o encontro. E trouxeram também questões sobre apoio matricial e a rotina na saúde da família. Então, assim, como é que eu vou fazer? Ele vai vir na minha reunião de equipe? Eu vou ter mais um tempo na minha agenda para discutir apoio matricial? Como é que isso funciona na rotina? Pode passar, André. Pode passar. As expectativas e o estado da arte do apoio matricial, eles tinham uma expectativa muito grande em relação aos profissionais que iam prestar o apoio matricial, que eles iriam solucionar todos os problemas da saúde da família. No caso dessa pesquisa, foi especificamente na área da saúde mental. Então, eles acreditavam que o profissional ia ensinar ele como conduzir o caso, como ia ajudar, era como se fosse um grande expert. A gente também desconstruiu um pouco isso, né, no decorrer da pesquisa. Mostraram dúvidas como solicitar esse apoio e eu percebi não regularizadas de apoio matricial, né, entre os dois serviços. Mesmo eles não sabendo o que era apoio matricial, eu identifiquei que aconteciam algumas experiências de apoio matricial, só que eles não nomeavam dessa forma. Algumas falas para vocês perceberem, né? No primeiro encontro da pesquisa, uma dentista falou: é a primeira vez que me deparo com o tema. Não sei o conceito, pelo que eu vi hoje está relacionado com a saúde mental. Na verdade, o apoio matricial, ele é realizado por vários profissionais, né? Na saúde da criança, na saúde da mulher,
na saúde do adulto, né, na saúde mental, e ela associou que era com a saúde mental. E no final da pesquisa, vocês veem como muda o conceito. No final da pesquisa ela diz: o apoio matricial acontece quando um especialista realiza o acompanhamento das equipes de saúde da família para a resolução dos problemas, dando apoio, esclarecimento, discussões de caso e a melhor conduta a ser seguida. Existe o apoio em saúde mental e apoio matricial em outras áreas também. Aqui, né, como utilizar o apoio matricial na prática? Né, aquilo que eu trouxe para vocês, como que funciona. Uma das dificuldades é de convencer os demais profissionais da unidade da importância da participação no processo de matriciamento. Né? Como que toda a equipe participa, como é que faz. O que eu espero em relação ao matriciamento é saber como proceder com os pacientes com problemas mentais, de que forma é melhor tratá-los, em que momento a gente deve intervir e se tem que caminhar para um apoio especializado. Aqui traz a grande expectativa, né, que eu falei para vocês, de um mega profissional. Integrando a saúde da família com o CAPS, eu vou trazer o que apareceu em relação ao apoio matricial. A saúde da família trouxe, né, muito fortemente uma sensação de pressão e sofrimento, né, e o desafio do tempo para os encontros do matriciamento. Aí eles trouxeram muito assim, porque a gente tem metas a cumprir, porque a gente tem um número de atendimentos a fazer, porque a gente tem um número de visitas a fazer, porque onde que eu vou encontrar tempo para discutir os casos, onde eu vou encontrar tempo para fazer uma consulta conjunta. E a gente refletiu muito sobre isso, porque quando a gente pega a proposta, né, da secretaria para construir uma semana padrão, que a gente chama dos profissionais, há tempo para o apoio matricial, há tempo para os atendimentos, há tempo para os grupos, há tempo para as visitas. Então, o que está acontecendo que eles têm essa sensação? Isso foi uma questão que eu fiquei, para mim, acho que é uma questão de pesquisa de doutorado, né? Mas é algo que tem que ser discutido com as equipes. Eu trago isso até para vocês refletirem, porque eles falam muito isso, mas por quê? Né? Se tem tempo sim para isso, será que é porque eles estão só, então, atendendo livre demanda, mais a livre demanda, então não estão conseguindo programar suas ações, né? Não estão conseguindo fazer um grupo, não estão conseguindo fazer visitas. Eu não entrei nesse mérito na pesquisa porque não era meu foco, mas acho que é para a gente refletir. Demanda da saúde da família por apoio à saúde mental dos profissionais surgiu muito. Então eu quero, o profissional, por exemplo, vai vir aqui me ajudar porque eu estou sofrendo. Né? Então a gente também discutiu muito isso, se é papel do apoio matricial fazer isso. E eu vou trazer uma reflexão para vocês. Aí também falaram de falta de tempo para escutar, falaram de frustração no trabalho devido a essa questão das metas e da sensação de pressão. Trouxeram a sobrecarga dos agentes comunitários também e um receio de que eles sintam o apoio matricial como mais uma tarefa a ser feita. Né? E a sobrecarga também relacionada às metas. Considerações então sobre a relação do matriciamento e o sofrimento psíquico da saúde da família no trabalho. Né? A gente foi refletindo, eu levei alguns textos para eles discutirem, e eles conseguiram pensar que o matriciamento ele pode aliviar o trabalho da saúde da família pela troca e pelo compartilhamento, né? Pela troca que vai ter com o profissional do NASF, do CAPS, que vai lá e que vai discutir o caso, que vai ajudar a pensar o caso, que vai ajudar na condução, que vai escutar o profissional nas suas angústias em relação ao trabalho, mas que o apoio matricial não é psicoterapia para os profissionais. E isso o caderno do NASF ele deixa bastante claro, né? Que o apoiador matricial ele não tem essa função de ser psicoterapeuta da equipe, ele tem a função de discutir o processo de trabalho, de discutir os casos, de discutir, por exemplo, o profissional sanitarista, ele pode ajudar na organização das agendas, na organização, olhar os dados epidemiológicos, ver, né, qual é a população que precisa de mais atenção, mas não vai trabalhar com psicoterapia com os profissionais.
Aqui foi muito interessante porque a equipe eles construíram juntos caminhos possíveis para a realização do apoio matricial. No meio daquela sensação, eles trouxeram que, isso eu achei muito interessante, para eles, os grupos na saúde da família, é um espaço muito bacana para o apoiador matricial, né, do NASF, do CAPS se inserir, porque eles têm mais tempo de escuta e eles sentem muita falta de alguém que ajude a discutir algumas questões. Por exemplo, eles trouxeram um grupo de gestantes e muitas vezes elas trazem questões subjetivas, né, em relação à gestação, que eles não sabem muito bem o que fazer e que eles queriam ter alguém ajudando-os a conduzir esse grupo para poder entender como que lida com essas questões que fogem, né, daquela orientação, daquela palestra, né? Então, isso me chamou muita atenção e não sei se alguém que trabalha com NASF. Então, acho que às vezes quando a gente vai chegar numa equipe, eu falo isso porque eu trabalhei, né, com apoio matricial, às vezes a equipe ainda nem está preparada para entender o que é um caso, o que é um caso que pode discutir. Isso aconteceu nessa pesquisa, como a equipe estava implantada há pouco tempo, foi um ano que a equipe da saúde da família estava funcionando, eles trouxeram um caminho possível, que é a coordenação conjunta de grupos, né? E assim, a coordenação de alguns grupos, não necessariamente todos os encontros, porque isso a gente também discutiu como o apoiador matricial faria, como ele faria isso, mas dá subsídios para pensar o grupo para além de uma palestra, né? Como você trabalha com a problematização, como você trabalha com a escuta daquilo que vem, que às vezes não é tão controlável. Falaram das visitas domiciliares com um caminho conjunto, né? Porque isso já acontece nos serviços pesquisados entre o CAPS e a saúde da família. Eles fazem muitas visitas conjuntas e eles trouxeram o quanto isso é importante, quanto amplia o olhar sobre a família, amplia o olhar sobre o contexto, e trouxeram a questão da educação em serviço, né? A questão da discussão dos casos clínicos. Eles começaram a perceber assim, que tinha casos, que alguns casos iam ser... A condução ia ser mais interessante se tivesse uma discussão. E trouxeram também a necessidade da educação permanente, da capacitação. Então, algumas falas, né, da inserção do matriciamento no processo de trabalho da saúde da família. É notório, é de todos os acessos nos falam. Tá, mas a gente que vai fazer o matriciamento, mais uma coisa para a gente fazer, essa coisa algo a mais do trabalho. É um técnico de enfermagem do CAPS percebendo a saúde da família falando. É porque nós vivemos uma pressão muito grande. Às vezes a gente tem problemas de relacionamento dos profissionais, problemas mesmo por conta da demanda, da pressão. Né? Dos caminhos possíveis. A gente tinha pensado de vocês participarem dos grupos que a gente faz, de promoção de saúde. O que se enquadra melhor seria das gestantes, pela questão da aceitação da gestação, também do idoso, do tabagismo. Então eu acho que para a gente fazer uma visita domiciliar, acho que a gente precisa estar com o ACS. Avaliar bem a situação, amarrar bem tudo direitinho. Eu trouxe algumas considerações, né? Me chamou muita atenção dos dois grupos pesquisados, a pouca menção à importância da família no cuidado da saúde mental, né? Sinaliza a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a abordagem familiar, e isso eu trago como uma questão para o NASF. A necessidade do apoio matricial, discutir o papel da saúde da família nas situações de crise. Isso foi muito forte. Chega um paciente em crise de saúde mental, em surto ou mal, né, emocionalmente, a ideia é eu coloco na ambulância para levar para emergência psiquiátrica. Eles nem pensavam que o CAPS 3, que estava acima deles, que é um CAPS que acolhe crise, poderia acolher a crise. Então, eles pensavam imediatamente no encaminhamento para hospitalização. E assim, eu fiquei com uma grande... Isso me chamou muita atenção, assim, como a saúde da família precisa discutir mais e se apropriar mais da abordagem da crise. Porque a saúde da família tem ferramentas para isso. E eu falo disso porque eu trabalho na saúde da família. Então, tem ferramentas e isso é uma questão para a gente pensar. Importância de criar uma forma de registro das
dialogando, como é que você vai compor o conhecimento, como é que você vai compor a condução do grupo, a condução do caso, né? O quanto é importante a gente conseguir escutar o saber do outro, né? E compartilhar, atuar considerando a diversidade, a potencialidade, as fragilidades do território, que é isso, a gente poder conhecer o território, a gente não só pensar na ação daquele caso especificamente, daquela clínica, sem pensar onde ele mora, qual é o contexto, né? E realizar a integralidade da atenção multiprofissional. E isso tudo, né, para que o NASF, né, que é uma estratégia que vem apoiar a saúde da família, né, é para a gente poder ampliar a qualidade de vida da população. Esse é o maior objetivo de uma política como o NASF. Obrigada, aqui meu e-mail, né, podem anotar. Se quiserem conversar comigo, estou à disposição por e-mail também.